Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma, estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Nós sabemos que montar grandes projetos leva a grandes desafios, e uma parte importante desse desafio é como você movimenta grandes cargas, grandes equipamentos e faz depois o içamento dessas cargas no posicionamento correto para que o projeto possa seguir com a montagem e seja entregue com a qualidade que o projeto precisa, que a equipe espera. E hoje nós vamos falar do mega desafio que é lidar com essas grandes cargas. Eu tenho aqui o prazer de receber o Theo Moraes. Ele é gerente de transportes da Saraiva Equipamentos, é um engenheiro de cargas com atuação no ramo há 18 anos, formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal do Ceará e formado também em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará. Depois eu vou querer saber um pouquinho mais da ligação entre engenharia e filosofia. Possui MBA em Gestão de Projetos pela FGV e MBA em Gestão Tributárias e de Finanças pelo Instituto São Paulo. Theo, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Muito obrigado, André. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, tenho certeza que a gente vai ter uma ótima conversa aqui. Eu tenho muitas curiosidades para saber como é que funciona o processo de transporte depois de içamento e montagem de grandes equipamentos. Mas antes quero comentar aqui um pouquinho da Saraiva, onde você trabalha. A Saraiva é uma empresa que presta serviços na área de movimentação de cargas verticais e horizontais, nasceu no Recife, está hoje em vários estados do Brasil. Recebeu o Top Crane Award 2024 na categoria Transporte, pela operação de transporte e montagem de uma ilha de potência no interior do Amazonas. E recentemente um vídeo viralizou nas redes com o transporte de um grande transformador pelo Nordeste, transformador aí de 250 toneladas. Você vai comentar um pouquinho mais com a gente, que saiu do Porto de Suape para o interior do estado da Paraíba, quase 400 quilômetros, mais de 60 pessoas, transporte aí de 20 dias. E atualmente você está, nesse momento, aí, acompanhando o transporte do segundo transformador para o mesmo cliente e gentilmente está abrindo a agenda no meio do feriadão para poder falar com os amigos aqui do Capital Projects Podcast. Muito obrigado. Exponha. Sabe que esse vídeo que tomou grandes proporções do transporte do primeiro transformador foi visto por um ouvinte assíduo aqui do canal, Carlos Machado, foi meu aluno, acompanha todos os episódios Legal. aqui do Ah, podcast, e ele mandou para mim o vídeo, falou, olha que bacana que está acontecendo, e eu respondi para ele, poxa, podia conseguir alguém para vir falar aqui sobre esse tipo de transporte. Ele falou, deixa comigo que eu vou atrás. E ele que entrou em contato com a Saraiva e conseguiu aí que fechar legal. essa ponte. Vê como a gente tem Agradecer, uma comunidade agradecer ao engajada, né? Carlos, né? Agradecer ao Carlos, né? Que ele que proporcionou, de certo modo, esse momento aqui, né? É isso aí. Mas vamos lá, de maneira resumida, conta um pouquinho para nós sobre a Saraiva, a história dela e também da tua atuação dentro da empresa. Vamos lá. A Saraiva é uma empresa familiar que começou sua trajetória aí há 50 anos atrás, com o seu Beto Saraiva. Hoje ele é falecido, mas ele é tão presente que a gente às vezes esquece, né, disso, porque as lembranças e os valores deixados foram muito fortes, né? Então é uma empresa familiar, que a família atua muito forte junto com a gente, né? Especialista na área de movimentação, que começou já nessa parte também de reboques, né, de carros, foi crescendo, vendo oportunidades na área de guindastes, né, e depois expandindo tanto para a área de transporte especial, quanto também o rig industrial, né, ou remoção industrial, como pode ser chamado também. Então, hoje, a Saab se posiciona como uma das maiores aí da América Latina, né, do seu segmento, possui equipamentos exclusivos dentro do seu portfólio, dentro do seu ativos de atendimento a clientes, a grandes cargas, né? E praticamente dá solução de todo tipo de carga, em qualquer tipo de movimentação que seja necessário, tanto vertical quanto horizontal. A gente conta com um corpo de engenheiros, de especialistas, né, dessa área, e consegue entregar qualquer tipo de projeto onde a empresa trabalha com os maiores players do mercado, né, como Petrobras, lá, atuando em todas as áreas de atuação da infraestrutura do país na área de projetos.
óleo e gás, papel e celulose, siderurgia, mineração, energias, né? Infraestruturas que são desenvolvedoras do Brasil, né? Então, sediado aqui no Recife, Pernambuco, temos aí filiais praticamente em todo o Nordeste, né, com polos de atuação mais forte em Fortaleza, Mossoró, Carmópolis, em Sergipe, e na Bahia também, na região de Camaçari, São Paulo. Temos atuações de operações aí diversificadas, espalhadas no Brasil todo, como você bem disse, desde São Bento do Norte, que em 2023 ganhamos o Top Crane também de maior içamento do ano, né? A gente fez uma elevação de mais de 700 toneladas de uma carga, né? Com a estação lá do Taleiro EPS, lá em São José do Norte, no Rio Grande do Sul, bem como a gente está na logística que ganhou o prêmio Top Crane da logística ano passado, né? Que eu tive aí o prazer também de estar dentro do projeto, né? Com a balsa que a gente saía lá de Belém até Manaus, 7 dias de balsa, com mais de 3 mil toneladas embarcado numa balsa, né? Olha, Então, a empresa trabalha em todo o país, né? Tem essa infraestrutura de poder dar essa solução ao cliente com segurança, com uma maestria, né? Desde a parte de documentações, né, que é extremamente necessário hoje em dia, até um planejamento, até um projeto viabilizado e até uma execução. Ela participa em EPC de todo o projeto, né, trabalhando desde a questão do projeto, né, de mãos dadas com o cliente, viabilizando como fazer, até o plano propriamente dito feito a nível teórico e a execução praticada pelos seus colaboradores. Essa é mais ou menos assim, em poucos minutos, a história da Saraiva, né? Eu sou engenheiro de formação, né? Tive a oportunidade também de cursar filosofia, que é um curso, depois você vai perguntar suas curiosidades, mas que me ajuda muito na gestão de pessoas. Sabemos que o ramo de projetos de engenharia em si tem muita pressão, muitas vezes muitas rusgas, seja com algum conceito de pessoas nos órgãos públicos, ou então com o cliente, ou então internamente dentro da companhia, né? Então, a ciências humanas vem lá e organiza um pouco as ideias disso, mas tem uma formação de engenharia pela UFC, e me especializei em rig industrial, né, que é essa parte de movimentações de cargas, né, que foi o que eu fiz a vida toda, né, 18 anos no ramo, praticamente da minha carreira profissional, só fiz isso, né, trabalhar com movimentação de carga. E dentro da movimentação mais especial ainda a questão do transporte, né, sempre tive muito firme na frente do transporte. Obviamente é meio inerente o transporte especial com o guindaste, com a remoção, a gente atua nessas áreas também, mas aqui na Saraiva eu atuo mais na gestão e fico à frente dessa parte dos projetos de transportes, né? excelente. E olha que interessante, né? Como eu falei no começo, você trouxe aí a ligação da filosofia com a engenharia, isso é muito bacana, É, porque são formações que a gente não vê juntas com muita é, frequência. E como você falou, faz todo sentido, né? A gente se aprofundar nas questões humanas. Muito bacana. é isso aí. Bacana. Falando de uma operação de montagem primeiro, né? Antes da gente ir para o transporte, você citou aí vários exemplos de grandes cargas, onde a Saraiva tem atuado em grandes projetos. Quando que começa o planejamento e qual que é o nível de envolvimento que vocês têm? Como é que é essa interface com o contratante? Quando que começa toda uma operação que a hora que você vê acontecendo, parece que tem muita coisa que está sendo resolvida ali na hora. Mas é uma É. conversa que vem de muito cedo, né? Conta um pouquinho para nós aí desse timeline. Esse timeline está cada vez mais antecipado. E que bom, né? Que bom que Uhum. os projetos a gente hoje tem assim, uma própria educação do cliente, entender que a gente precisa aí de alguns meses antes. Então a gente consegue fazer um planejamento muito assertivo, muito enxuto, porque a gente trabalha hoje em dia com a questão de mãos dadas com o custo, né, que é super importante, que precisamos
fazer a operação acontecer mais com um custo adequado, né? Afinal, fazer qualquer tipo de operação, qualquer coisa na vida, com qualquer custo é fácil, qualquer pessoa faz. É. Né? Agora, fazer de maneira que você tenha um custo controlado, com a segurança controlada, e você ter os prazos atendidos, né, de uma maneira ágil, é o ideal desses projetos. Então, se a gente pega um projeto de grande valia, por exemplo, como o da UTE lá de Azuã, lá da termoelétrica lá de Manaus, né, da região de Silves, mais precisamente, lá no interior da Amazônia, onde você vai ter recursos escassos, né, onde você vai ter que ter uma estrutura, desde montar um almoxarifado para questões de manutenções preventivas, corretivas, né, e preditivas, né, desde materiais que você precisa de necessidade da obra, até um atracamento do balsa, que vai acontecer numa região indígena, você precisa ver licença, você precisa ver órgãos públicos locais. Então, depende muito do nível de projeto que você vai atuar, a localidade, é, a imensidão de complexidade que aquele projeto vai ter. E a gente tem uma equipe muito bem capacitada no setor de projetos e engenharia que se dedica a isso e entra a fundo mesmo, né? Fazendo todos os cálculos, mesmo que seja uma área que a gente não seja especialista, como a questão, por exemplo, como eu citei da Balsa, mas a gente traz parceiros que saibam fazer, que são especialistas nessa área de movimentação fluviária, né, no caso, e que vão conseguir ali fazer todo o nicho de segurança. Mas são etapas. São etapas que começam desde uma explicação do projeto do cliente, desde o cronograma que ele deseja, a gente tem um cronograma baseado naquilo que ele tem necessidade, fala com ele sobre os times, entra na questão de licenças, documentações necessárias, autorizações de órgãos, né? Conversas complexas muitas vezes, porque os órgãos hoje estão de maneira técnica também, não é só o cliente que procura um conhecimento técnico daquilo que ele está fazendo, os órgãos também estão muito empenhados em entregar uma segurança e entregar uma otimização desse crescimento da infraestrutura da movimentação de carga. Então, não é mais chegar e dizer, como vai fazer? Não, vou fazer assim, assado. Não, mas e o cálculo? Não, mas e a memória de cálculo? Não, mas isso aqui? Não. E vamos fazer uma reunião com engenharia? Vamos. Então, tem todo um questionamento que você precisa estar ciente, ter muito conhecimento e estar com isso na ponta da língua, porque é necessário você conhecer o seu projeto para você conseguir ter gestão sobre ele. Então, a Saraiva, ela coloca gerentes e supervisores de projetos em cada projeto. Aqui é um padrão de entendimento. Teve um projeto, vai ter um pai para definir o como ele vai fazer aquele projeto e a partir de toda a definição da engenharia que vai ser conversada antes, né? E com isso a gente dá respostas rápidas ao cliente, né? Somos uma empresa muito ágil, apesar de termos aí um corpo grande, quase 500 pessoas no time, quase 500 equipamentos, mais de 1.000 implementos e cavalos, se a gente for contar o transporte. Somos uma empresa muito rápida, né? Conseguimos mobilizar aí equipamentos de 40 carretas, 30 carretas em dias, né? Então, essa agilidade, esse cuidado com a segurança, que aqui é primordial, que aqui é a regra de ouro, né? A questão da segurança, a gente tem a vida como bem maior, ela é base para os nossos projetos. Isso casa muito com o que o mercado pede hoje, né? E por isso que a gente vem crescendo esses anos todos, aí, esses 50 anos, sendo uma referência no ramo. Mas isso é a custo de muito trabalho, a custo de uma equipe muito boa, que se especializa, que literalmente estuda aquilo que o cliente quer, que vai atrás da informação, que entra no detalhe de cada localidade, porque estamos num país continental, então não é a mesma coisa trabalhar com eólico e trabalhar com a termoelétrica, não é a mesma coisa trabalhar numa área da Petrobras e trabalhar numa área de um cliente que quer simplesmente expor um carro numa loja. São conceitos diferentes. São conceitos diferentes. Você dá a solução de um içamento com multi, tem capacidade de 4 toneladas,
a um guindaste de 750 toneladas, que só a Saraiva tem aqui no Brasil, nessa configuração da Manito Walker, por exemplo. Então, são projetos diferentes, são conceitos diferentes que a gente precisa entender. E quando eu vou sair da movimentação de içamento para o transporte, aí é que muda mesmo, né? Então, estou falando de outro negócio, estou falando de outra estrutura. E quando eles se casam, que a gente precisa ter a sinergia dentro do transporte, que depende da montagem, que é o transporte que vai levar a peça para o cliente montar. Como essa sinergia, como eu te disse, trabalhar em EPC, né? Você controlando todas as anuências da logística. Como é que é isso? Então, a gente tem aí mais de 30 projetos entregues só de eólico, de EPC, né? Em que a gente monta parque, a gente transporta e a gente issa as peças com os guindastes e entrega a torre pronta para o cliente. Desde service também, que a gente vai lá, faz uma manutenção para o cliente, que ele necessita de velocidade, porque a torre dele está parada, ele está perdendo dinheiro com isso. Então a gente vai lá de maneira ágil, mobiliza o guindaste, né? A gente quebrou um pouco o conceito do mercado aqui na Saraiva, que guindaste precisa ser lento, né? Que eu preciso pegar um guindaste, apesar de ser, para quem olha de uma maneira leiga, né? Um meado de gigante de aço ali, isso aí vai demorar, tal. Não, a gente tenta otimizar e dar resposta aos problemas para dar essa solução para o cliente, que o nosso foco realmente é dar essa solução para o cliente, né? A gente tem um tratamento com o cliente de uma maneira próxima. O cliente participa muitas vezes dos projetos da gente, como um transformador, que basicamente o Brasil inteiro participa, né? Desde uma manutenção que a gente faça no meio da rua até qualquer coisa que aconteça, o pessoal está vendo o nosso trabalho. Mas isso é comum para a gente, isso não nos abalou, porque a gente já trabalha dessa maneira com o cliente, né? O cliente muitas Sim. vezes vem vistoriar o equipamento antes de chegar na obra, né? Então tem vários players no mercado que tem esse tipo de procedimento dentro das suas contratações lá do supply chain deles, né? Uhum. Então é um conceito de projeto que a gente tem de ser ágil, né, a um custo condicionado com aquilo que pode ser de melhor, com a entrega da qualidade e o tempo do cliente. Isso é muito primordial para a gente, né? Yeah. Então, isso a gente, todas as áreas da companhia, eu fico muito feliz, empolgado de falar nisso, porque é muito bom você estar numa companhia que você consegue, em todos os setores, e corroborar com o mesmo objetivo, né? Aqui um cliente pede 2 páginas de documentos, em minutos ele está recebendo, entendeu? Está tudo pronto. Então, é muito interessante esse tipo de conduta que a empresa se preparou para atender esses grandes preços, grandes projetos. E isso foi a custo de muita conhecimento, de muitos problemas anteriores, né? Que hoje a gente entende que, poxa, isso aqui não deu certo. Não é que não deu certo, é que foi um aprendizado para a gente melhorar e conseguir fazer melhor em outros projetos mais à frente. Exatamente. Se você consegue trazer isso para o teu sistema, para o teu processo de planejamento, a empresa está sempre evoluindo, está sempre ganhando uma experiência que depois você transforma em projetos cada vez melhores. Falando tão especificamente de operações de transporte de grande porte, como essa que você está envolvido nesse final de semana e pelos próximos vários dias, com quanto tempo mais ou menos de antecedência começa um planejamento de um transporte como esse, de levar um transformador de 250 toneladas por quase 400 quilômetros? Vamos lá, falar do transformador. O transformador a gente começou a projetar ele lá em novembro de 2024, né? Uhum. Basicamente 4 meses, quase 5 atrás, né? A gente começou ele por um estudo de viabilidade geométrico, que é como ele tem além do peso, tem dimensões imensas, né? Um conjunto transportador de 114 metros de comprimento, 6,90 de largura. Então começamos para entender se ele existia viabilidade geométrica, né, do porto de Suape até o Parque Nova Palmeira, na Paraíba. Vimos para o Cabedelo,
né? Justamente aquilo que eu te disse, o transformador ainda estava na China. O cliente não sabia como ia trazer ele, se descia em Cabedelo, se descia em Suape. Para isso ele precisava de um parceiro especialista para analisar e poder dizer isso para ele, né? Porque à medida que, caso não existisse viabilidade, por exemplo, também em Suape, ele ia procurar outro porto, né? Não sei se ele iria para Pecém, no Ceará, se ele ia para Natal, não sei se ele ia para Bahia, enfim, ele ia ter que ter uma solução logística para isso. Porque só por curiosidade, o pessoal até pergunta, mas por que foi lá na China pegar esse transformador? O cliente tinha necessidade de urgência no parque, porque ele está com mais da metade do parque já instalado, eles tiveram um adiantamento de projeto, e eles não conseguem otimizar essa energia que o transformador vai colher dessas torres eólicas, gerar aí os seus 360 MVA e jogar na linha da Chesf. Então o cliente ia ter uma torre lá parada, mas não ia ter como pegar a energia. Em resumo, ele não ia conseguir faturar. Então, eu já tinha um problema no projeto, que é essa questão da pecúnia, que obviamente nenhuma companhia vai querer perder faturamento. Então, eles tinham essa necessidade da urgência da resposta. Só que eu não estou falando de um objeto simples, estou falando de um É. objeto de 250 toneladas em 14 metros, peso super concentrado, né? E aí a gente primeiramente definiu o equipamento a nível teórico, né, um cálculo de peso por eixo mesmo, fazendo uma coisa simples. E depois caímos em campo com os estudos de desenho técnico, com raio de varredura, raio interno, medindo se a carreta passa em tal curva, se lá na PE 009, na famosa curva do boi, ela passa, será que ela passa ali no Miguel Arraes, onde a gente passou hoje, será que ela passa? E fomos fazendo ponto a ponto, construindo esse estudo de viabilidade primitivo, né, para se dar essa resposta rápida ao cliente se poderia ser feito em swap. Né? E foi dado, a gente viu que tinha viabilidade, demos o ok. E aí, sim, então, já em meados de novembro, já começamos a cair em campo para fazer o estudo de viabilidade realmente bem estruturado, da maneira complexa. Né? Pra você ter ideia, esse estudo ele rendeu mais de 500 páginas, né? Olha só. Que ficou com um acervo de estudos, tanto por DENIT da Paraíba quanto do Pernambuco. Eles colocaram isso no arquivo de acervo dele, porque a gente foi realmente no detalhe do detalhe do detalhe. Né? Então, a gente mediu todos os possíveis objetos geométricos, desde um fio mais baixo, né, até um sinal, até isso, vemos tudo que precisava ser retirado de defensas de segurança, aumento de passagem de entrada de viaduto, definimos todos esses bloqueios geométricos, né? E vimos que existia a viabilidade e até os pontos de paradas para contingência de segurança, né? Mapeamos 90 pontos de parada, que dá mais ou menos 7, a cada 7 km um ponto de parada, por quê? Porque pode acontecer justamente o que aconteceu hoje. É um equipamento mecânico, hidráulico e elétrico, usa os três sistemas num só, né? Ora, oscilando, fora as forças termodinâmicas que o hidráulico ele vai atingir. Eu estou falando de um equipamento que levanta um transformador de 250 toneladas, caso eu precise superar um guarda-reio, por exemplo. Né? Hum. Mais o peso do equipamento. Então, aquilo ali vai ter uma taxa de temperatura de óleo hidráulico imensa. Então, eu tenho bombas hidráulicas que ficam sob pressão imensas, eu tenho comandos hidráulicos, e hoje eles resolveram falhar. Né? E aí, o que faz? Né? Fazer quando está tudo perfeito, ok, a gente recebe os parabéns, está tudo bem, mas quando falha? Né? Então, todas essas respostas estão no plano, né, Uhum. foram colocados no plano de contingência, né, o que fazer para se dar a resposta caso cada peça falhe. Então mapeamos todas as peças e tínhamos elas em redundância em 2 ou 3 vezes. Como o hidráulico deu problema, a gente trocou o comando, demora um pouco, por isso que demorou umas 3, 4 horas. Na verdade é um serviço de 2 dias, tá? Mas a gente fez em 2, 3 horas. Teve a bomba também que deu problema, mas quantos comandos hidráulicos tinha? A gente tinha 4 de reserva.
né? 4 comandos Olha final. só. Bombas, a gente tinha 4 de reserva, né? Então a gente sabia que poderia dar problema, sabíamos o que iria dar problema, né? E trocamos antes de dar o problema. Porém, o equipamento novo me falhou, né? Uhum. Então, esse comando hidráulico era manufaturado, era recondicionado? Não, era novo, falhou também. Mas a gente conseguiu fazer isso e eu fiquei muito feliz porque isso estava no plano. Pô, quebramos aqui na Miguel Arraes. Manutenção, quanto tempo de conserto? Até umas 4 horas. Ok. Não vamos conseguir chegar em Garaçu, que era o ponto de chegada. Onde a gente precisa parar? Porque sábado e domingo eu não posso rodar porque tem uma eleição lá em Goiânia. Então, o Tribunal Regional Eleitoral fez um ofício para a Saraiva solicitando a gente, ao DENIT, a PRF, que não rodasse nem sábado nem domingo. Então, tu imagina toda a complexidade que está com isso, da logística que a gente poderia atrapalhar, de certa forma, as urnas e o próprio eleitor de chegar a Uhum. Goiânia, né? Então, toda essa problemática, né, que talvez os populares, os cidadãos comuns não vão saber, né, tinha tudo isso por trás, né, esse pano de fundo dessa pressão em que a gente não poderia falhar. E para não falhar, a gente precisa desse plano muito estruturado, né? Então, um plano que era um EVG acabou se tornando um plano operacional, ganhou página, ganhou fôlego. A PRF também pediu desenhos técnicos do próprio comboio, quem está dentro do comboio, plano de parada de segurança. Investimos aí em valores altos em sinalizações, compramos mais de 100 cones, 100 barreiras, cone refletivo, cones barril. A gente praticamente virou um posto de delegacia da PRF, de cone, de material de sinalização. Você imagina, 114 metros de comprimento e eles pediram uma sinalização de 250 metros, ou seja, a Nossa. 146 metros para trás, eu precisava sinalizar para o transeúnte da via ter uma segurança de frenagem, né? Uhum. Então, tudo isso foi atendido. Se você ver um vídeo do transformador parado, você vai ver que a 146 metros para trás, ele começa a sinalização dele e vai até a ponta dele, né? Inclusive, a gente deixa os carros de escolta ligado à noite lá. Então, tudo isso está no plano, está desenhado, mapeado como fazer, né? Porque caso aconteça de um profissional sair do projeto, alguma outra coisa do tipo, esse acervo intelectual não está na cabeça ou no computador, está público ali, todo mundo da operação consegue ver e agir. E é importante a equipe estar treinada nesse plano, porque todo mundo sabe como agir, né? Então, se você vê uma operação da Saraiva, você vê que quando a gente para, o pessoal dos motores de escolta já desce, já vão pegando material de sinalização, os motores já sabem o que tem que fazer, quem vai sair é meio que automático, tá? Então, tudo se baseia nesse plano operacional que foi iniciado. Como Perfeito. esse projeto ele tem essa dimensão imensa de peso também, né? Ele tem essa qualidade de ter muito peso, somado 600 toneladas, eu vou ter preciso de uma infraestrutura de pavimentos, de OEAs, né, que é as chamadas obras de artes estruturais, né, que são viadutos, pontes, né. Uhum. Eu preciso calcular todas essas resistências. E aí teve uma curiosidade muito legal desse estudo, que é chamado EVE, que é um estudo de viabilidade estrutural, Uhum. né, que como tinha muita quantidade de pontes e material civil, a gente preferiu chamar um parceiro nosso, né, de engenharia civil, que fez junto com a gente. Foi uma coisa de mãos dadas, né? E fizemos todas as medições de pontes até Nova Palmeira, no total de 187 viadutos, pontes e passagens de níveis, né, que eles chamam, que é só uma, uma pequena ponte, né, uma pequena Uhum. ponte, menor do que 10 metros. E fizemos todos esses cálculos de fotografia, de testes de macaco hidráulico, teste de compressão, teste de colapsão, né, teste de LTA após a passagem, né, como ele seria feito, em que tipo de condição seria, né, se
onde não pode ter frenagem em cima da ponte, não pode ter ninguém em cima da ponte, tem que passar numa velocidade constante, sem troca de marcha. Então tem todo um conceito de passagem, né? E quando a gente deu entrada na licença, né, ao órgão que compete essa autorização de rodagem especial, que é o DENIT, né, eles, aqui no DENIT de Pernambuco, não tinham esse acervo também das pontes deles. Eles não sabiam quanto a ponte dele poderia aguentar de MPA, de resistência. Né? Uhum. Nenhum ponto Normal. de, e nenhum ponto de colapsão. E de entrar em colapso, né? Uhum. E só que a gente precisava de uma solução, né? Porque eles responderam muito rápido. Uma resposta dessa normalmente se demora semanas, meses, né? E aí eu vou fazer uma analogia com a Paraíba, inclusive, sobre isso. E assim, o DENIT Pernambuco respondeu em 10 minutos. Como ele respondeu, André? Ele mandou para Brasília. Ó, Brasília, vocês aí no departamento de pesquisas e projetos DPP, analise e veja se 600 toneladas aguenta nas vias daqui. Mas como o pessoal vai fazer isso sem estudo? Uhum. Então, o nosso estudo entrou como base de acervo técnico para as NPAs e resistência das pontes daqui até a Paraíba, que são muitas na BR-101 Sul, né, chamada aqui de Recife, que ela vai de Recife, vem toda essa entrada lá do estado, né, lá de Alagoas, até João Pessoa, porque tem a mesma 101 voltando, só para explicar para o ouvinte, né, que é a chamada norte, que começa na Paraíba e vai no sentido de Alagoas, atravessando Pernambuco. Então, a gente fez todo esse estudo até lá, e hoje os caras usam isso como acervo técnico, né? Ou seja, outras transportadoras, outras infraestruturas estão usando isso como laudo de resistências, né? E usando como arquivo. E a gente fica feliz falando isso, né? Que a gente Ah, está sim. participando do desenvolvimento de um órgão que teve um problema agora recente lá em Tocantins, todo mundo viu, Uhum. infelizmente, aquela tragédia, né? Que ceifou vidas, né? De uma queda de uma ponte, que não vou entrar aqui no mérito de culpabilidade, mas que, enfim, é um absurdo acontecer isso. Né? A gente que é da Sim. engenharia, a gente trabalha e estuda para justamente desenvolver vidas, não ocasionar perda. Né? É. Então a gente fica muito triste com isso e contribui dessa maneira desse acervo, e tendo tudo isso que eu estou te falando já tinha acontecido, essa tragédia da ponte. Uhum. Né? Então você imagine a pressão que estava sobre a gente, sobre o órgão analisar nessa resultante, porque o DENIT começou a negar licenças no Brasil todo para todas as transportadoras, inclusive a Para se gente, todos, proteger. exatamente, né? E aí a gente participa da reunião gerencial com os colegas de outras companhias através do Sindipesa todo mês, Uhum. e já faz 3 meses que essa é a pauta principal, a negativa de licenças que a gente simplesmente não consegue rodar. Né? Para chegar, por exemplo, hoje em Fortaleza com uma carga especial, é impossível. Você tem que passar no Aracati, outra empresa teve que fazer o laudo. A empresa pagou para fazer o laudo, uma transportadora de Uhum. transporte pesado, para conseguir mostrar para o DENIT que a ponte dela tinha resistência para passar. É. E foi mais ou menos isso que a gente fez também. Não, essa justamente é uma das minhas grandes curiosidades, porque infelizmente a gente sabe que a infraestrutura no nosso país não recebe o tratamento que precisa. E aí, quando você vem fazer um transporte como esse, você, claro, não vai encontrar as-built de vários projetos, de várias obras de arte especiais, né? Assim como a gente não tem nem nas obras industriais recentemente entregues, mas obras muito antigas, com problemas de manutenção, etc. Que apesar que você calcule o peso por eixo para ficar dentro de limites normais, por isso que a tua prancha de transporte ela é tão extensa, né? Mas a hora que em cima daquela estrutura você coloca tantos eixos juntos com aquela carga toda, como você mesmo citou, a questão do transformador tem uma carga muito concentrada pelo tamanho dele, você acaba precisando avaliar muito bem ali as condições, como você está detalhando para nós. Então, esse é um ponto que acredito que seja muito crítico, como você trouxe, e era um dos pontos meus de curiosidade, assim, como é que você consegue confiar naquilo que às vezes você consegue um projeto ou outro para avaliar,
e tem locais onde você, tendo ou não projeto, às vezes a própria condição de falta de manutenção não vai te dar aquela segurança de que, não, se eu colocar a carga de projeto original, ela suporta, porque ela já não está na condição de 100%. Então, é interessante saber desse trabalho todo e da extensão que isso leva, porque também leva a outras implicações, como você está trazendo. A partir da hora que você, imagino eu, né, porque o especialista aqui é você, pede para o órgão, né, um parecer a respeito daquilo, quem está do outro lado, ele passa a se envolver como responsável. Se ele chegar para você e falar assim, pode passar que dá, a responsabilidade meio que muda de, Sim, de stakeholder. Ele sai de você e vai para quem autorizou. O pedido do laudo de terceiro é um pouco para isso, para se proteger também. Olha, eu não sei, mas você está me trazendo aqui que o especialista fulano de tal assinou uma RT e tudo, diz que passa. Então, se der problema, eu vou cobrar dele. E isso tudo acaba emperrando as grandes operações, como você está citando, porque a nossa deficiência de infraestrutura não só nos traz limitações dentro das vias que nós temos que operar, como também no caso de liberar uma licença é um outro entrave que acaba acontecendo, né? é, falaste bem, foi bem isso que aconteceu, inclusive, né? E aí acabou que a gente teve que, no caso de Pernambuco, ir algumas vezes a Brasília, né? E conversar por telefone várias semanas para conseguir esse entendimento deles, né? E mesmo após a liberação, a gente entendeu que pelas fotos, vendo alguns pilares de maneira não adequada, com ferro exposto, né? E mesmo sem, na orientação da própria licença, sem essa recomendação, por excesso de segurança e conservadorismo, que é uma política de segurança nossa, a gente custeou, né, para aumentar essa resistência de alguns viadutos aqui em Recife, o estouramento deles. Né? Uhum. Então a gente fez, mesmo sem o dono da ponte dizendo passa, a ponte é minha, passa. Eu não, tudo bem. Eu vou lá e eu vou fazer um escuro, mesmo assim, porque eu estou vendo que esse pilar aqui não está legal e eu não quero aqui comprometer, né, uma segurança ou mesmo um pós, porque quando a gente passa nessa ponte, né, a gente ainda tem a responsabilidade nela do estresse gerado nela. Eu Uhum. preciso ter 72 horas de cargas que não passem abaixo de 74 toneladas. E a gente sabe que é bem difícil o pessoal fazer a gestão disso, né? No caso que a É. PRF teria que fazer a gestão disso, né? Mas eu vou passar com esse peso depois, somente depois de 2 meses, 60 dias. Isso está no laudo. E após passar, eu emito um LTA, que é um laudo de trânsito após a passagem da carreta, para o DENIT ver Hum. que a ponte ficou em tal resistência, ou então a ponte perdeu tantos anos de expectativa de vida em relação ao transporte, tudo isso vai nesse laudo após a passagem. Então, a responsabilidade que a gente tem do órgão, né, porque juridicamente a gente ainda pode ser acionado, Uhum. né, por responsabilidade desse pavimento, né, e foi assim a tratativa aqui no DNI de Pernambuco. Já no DNI na Paraíba foi uma conotação totalmente diferente. A Paraíba tinha na ponta da língua todas as resistências das suas obras de artes, né? Olha que Eram bacana. mais novas, né? Tinham regionalizações de engenheiros, então a gente eles dividiam lá em João Pessoa regional, Campina Grande outra, juntaram os engenheiros, fizemos uma reunião e foi muito questionado, né? Muito questionado a operação. Eles realmente conheciam o que estavam falando em termos de dados, tá? Tinham essa questão de dados muito boa e rendeu bons debates, né? Como vai Uhum. fazer? Já era outra conotação, né? E eles também ficaram muito felizes com os laudos que a gente teve, batia com os laudos dele, inclusive, e foi mais tranquilo essa conotação de liberação lá para a gente em termos de segurança. Em termos de tempo, obviamente, se eu questiono mais, demora mais. Né? Claro. Mas a gente ficou bem mais seguro
com as obras de arte que a gente viu na Paraíba. Em nenhum momento discutimos essas obras de arte com Brasília, por exemplo. Em nenhum momento. O próprio DENIT Paraíba, né, ele respondeu direto que tinha condições de passar e Brasília só ratificou. Né? Então, foram duas conotações bem diferentes para você ver dentro do mesmo órgão É, como a gente precisa se posicionar e a abordagem que a gente técnica, né, e por que não dizer política, né, que a gente sim. precisa ter dentro do órgão para a gente conseguir essa licença que demorou aí quase 3 meses para sair, né? Olha, quase Então, 3 meses um projeto como esse. só de licença, né? Uhum. Só de licença. E foi realmente um desafio. Foi um desafio imenso, porque teve adequações dentro da própria AET, né, da Autorização Especial de Trânsito, que precisam ser feitas, inclusão de cavalos reservas, né, que eles abriram a exceção para colocar mais essas opções para a gente, né? Uhum. E no fim das contas, essa RT acabou saindo, né? E o projeto, somando a VG e a VE, deu aí quase 1.300 páginas, né? Ou seja, é um book desse tamanho aqui que eu fiz que de imprimir, inclusive, né? Para deixar de acervo, deixar aqui, ó, não, vou deixar aqui, eu quero impresso. Eu ainda sou da Isso. antiga, não gosto muito de e-book, né? Porque eu quero ficar vendo aqui. E dei cada um para cada DENIT, né? O DENIT Paraíba, o DENIT Pernambuco, eu dei um book desse porque eu acho que para eles foi meio que um marco, já que estamos falando da maior carga de peso de ambos os estados, né? É. Então, eles tiveram essa oportunidade de participar de um projeto que a gente se sente orgulhoso de poder falar, né? Pô, transportei, projetei, participei de um plano da maior carga da história de Pernambuco, da maior carga da história da Paraíba. E aí, como curiosidade, aqui em Pernambuco, eles têm uma tradição de que tudo deles é maior, né? Tudo deles é maior. Eu sou cearense, né? Mas eu posso falar porque meu pai é pernambucano e tem vários amigos aqui, adoro Pernambuco. E eles têm esse conceito da maior estrada de linha reta do mundo, o maior carnaval do mundo, o maior bloco de carnaval do mundo. E agora eles podem falar que tem a maior carga pesada que já passou aqui no estado, né? A pessoa que vai participar desse projeto poder dizer que participou dessa um projeto de carga, né, daqui de Pernambuco, né? Ah, isso é muito interessante, com certeza fica marcado para todo mundo que participou. E vejam só, para quem está nos ouvindo, nos assistindo agora, olha só o que o Theo está comentando. Meses e meses de planejamento, plano escrito, contingências, redundâncias, é aquilo que a gente fala sempre. Se eu quero que o projeto saia bem feito, eu preciso parar para planejar, ver as Isso, variáveis com as quais eu vou ter que lidar. Eu tenho um problema, como a gente já falou aqui, de infraestrutura, de capacidade de suporte, eu tenho questões climáticas, tem tantas outras coisas que acontecem, tem eleição acontecendo em município, para tudo, tem falha mecânica, acontece, e para isso você tem as contingências, e isso tem que estar combinado com o time, não pode estar na cabeça de ninguém, porque até se tiver só na cabeça de um, com certeza não está no nível de detalhe que você precisa, você não comunica isso para todas as ramificações que aquela informação tem que seguir para que o teu plano ganhe de fato perfeito. consistência. E a gente vê tantos projetos ainda com essas deficiências de planejamento na parte de construção, na parte de montagem. Eu tenho certeza que um plano de 1.300 páginas para esse transporte deve ter sido N vezes maior do que o plano de muita obra que a gente vê, muito mega projeto. E isso não é bom. Porque se a gente quer garantir, não é bom não ter, né? Porque se a gente quer garantir que no momento mais caro de toda a vida do projeto, que é a hora que você coloca os recursos em campo para executar o que está planejado, o planejamento tem que dar condições para que aquilo aconteça da maneira mais eficiente possível, como o Theo está falando aqui. Então, uma pesquisa extensa, trecho a trecho, quilômetro a quilômetro, às vezes metro a metro, que tipo de interferência você tem com cabos, com placas, com defensas metálicas, os raios Perfeito. de curva, as condições de conservação das obras de arte e tudo mais. E isso tudo tem que estar planejado. A gente tem engenharia para isso, certo? Não é para a gente Perfeito. ficar jogando só nas costas do contratado, dizendo, não, se vira, eu estou precisando desse transformador aqui,
lá no interior de não sei onde daqui a 30 dias. Não dá para fazer desse jeito, né? Fora todos os estudos, mais 90 dias para conseguir a licença, mais o prazo para você mobilizar os equipamentos e aí poder começar a operação. Olha, lidar com mega cargas para mega projetos realmente é um grande desafio. A gente já vai voltar para essa conversa espetacular, mas eu estou aqui para lembrar vocês que o PEP, Programa de Excelência em Projetos, está com inscrições abertas. O programa começa no dia 24 de maio, então se você quer participar, tem que se mexer logo. Eu tenho o link para a aplicação aqui na descrição desse episódio. A gente lá entende se o PEP é para você. É um programa super especial, com um grupo super restrito, onde eu tenho um encontro de 1 hora de duração individual com cada participante, e depois nós temos 5 encontros em grupo, ao vivo, aos sábados, uma duração aí de 3 meses, para discutir a aplicação das boas práticas dentro da realidade de cada um, discutir os desafios da gestão de projetos e assim trazer diferenciais para a sua atuação. Então não deixe para depois, a gente já está em cima da hora para abrir. O programa realmente é a última chance de ingressar no programa de excelência em projetos. Então, preenche o formulário para a gente entender se o PEP é para você e a gente entra em contato. Tá joia? Vamos juntos? E aí, falando, né, Theo, em stakeholders, tem uma outra coisa interessante, porque afinal de contas nós estamos no Brasil e a gente vê as pessoas fazendo churrasquinho na beira da estrada para aguardar a passagem do transformador, entrevista com pessoas que vão para a passarela 3h30 da manhã para guardar lugar e esperar ali para ver, filmar, postar também. Como que é lidar com uma operação que chama tanta atenção e como garantir a segurança dessas operações com tanta gente querendo fazer parte de alguma forma? Como você falou, a maior carga que passa pelo estado, eu não posso perder a chance de ir lá dar uma olhada e acaba virando um grande evento. André, eu, como da filosofia, eu adoto muito uma política um conceito da filosofia, lá de um filósofo chamado Nietzsche, né? Que é a questão da genealogia, de saber investigar da onde surgiu aquele fato, aquele valor, aquela moral, aquela história. Né? Uhum. E, assim, 18 anos de ramo, né? Eu tenho aqui o nosso coordenador operacional, o líder de operação, o Zé Roberto, que tem mais de 50 anos esse ramo, né? Que é uma bíblia viva do transporte pesado. E ele também nunca viu nada disso. E todos os outros profissionais, eu fiz questão de conversar com cada um, perguntar se eles já viram uma repercussão dessa. E eu comecei a investigar para entender onde surgiu isso. E aí eu fui entender que isso surgiu. A gente estava fazendo um trabalho aqui com o núcleo de comunicação da PRF aqui de Pernambuco, porque aqui Recife vive um problema de mobilidade urbana imenso, imenso. Né? É considerado o pior problema de mobilidade urbana do Brasil, pior do que São Paulo, inclusive. Né? Nossa. Então aqui realmente é muito difícil, todo mundo que vem aqui sabe como é complicado o trânsito de Recife. Então, como você vai sair com uma carga dessa de 6,90, você tem que fechar tudo de uma maneira que não cause tanto transtorno ao transeunte da via. Né? Porque quando eu estou falando de fechar, eu estou falando de fechar todas as vias venais que vão cair nessa BR. Então, se você tem uma avenida A que vai cair nessa BR, eu vou fechar essa avenida A. Se eu tenho um viaduto que eu vou passar e embaixo tem uma avenida A, eu vou fechar essa outra avenida A também. Então, eu vou fechar todas as vias venais que vão cair dentro dessa BR. Então, como fazer isso para uma localidade que num sábado e domingo já tem trânsito, mesmo sendo sábado e domingo, Uhum. né? Então, a gente adotou essa política do marketing, né? A nossa assessoria de imprensa, junto com o pessoal do Núcleo de Comunicação da PF, fez um trabalho em que, basicamente, eu, como estava à frente do projeto, né? E um PRF chamado Lustosa e Cristiano, do Núcleo de Comunicação, chamamos a imprensa e começamos a divulgar isso. E nessa divulgação, né, qual era o nosso objetivo? Que o transeunte da via saísse da via e fizesse o seu compromisso antes ou depois do transformador, de tal sorte que ele não usasse essa rodovia de uma maneira planejada. Que os hospitais que tivessem medidas eletivas, né, usassem essa mobilidade antes ou depois da passagem do transformador.
Obviamente que medidas de emergência a gente ia tomar como emergência, né? Mas contingenciando por rotas que foram passadas a alguns hospitais. Mas que, no geral, o objetivo era o quê? Tirar o transeunte da via e ter mais tranquilidade nesse trânsito. Porém, como a gente não controla tudo, né, nessa divulgação, teve uma influência, né, uma blogueira de, aqui de Recife, que tem por volta de 2 milhões de seguidores, que ela acabou fazendo um vídeo curto, colocando umas cervejas dentro do isopor. O vídeo era o quê? Ela abrindo a geladeira, colocando a cerveja dentro do isopor, fechando o isopor, pegando uma cadeirinha, saindo, e a legenda: vou para a BR ver o transformador passar no final de semana. Olha. A gente estava com o transformador parado na quinta-feira. Né? Quinta-feira, 7 horas da manhã, chegamos no local da BR para sair no sábado. Só para os ouvintes e você entender o lapso temporal disso, como foi Uhum. uma loucura. Então, vínhamos pós-passagem de carnaval, né? Ou seja, dia 12 de março, quando saímos, né? 15 dias após o carnaval, exatamente. Então, o pessoal ainda estava naquele clima de carnaval. Recife, né? Febre de carnaval. Somou isso, para você entendendo a lógica da construção da coisa como foi. Uhum. Essa blogueira fez isso, 2 milhões de seguidores, 8 milhões de visualizações esse vídeo dela, Meu 10 Deus. segundos. Né? E aí estourou isso, começou na quinta-feira mesmo, ela jogou isso na quinta-feira. Quinta, a sexta explodiu de gente dizendo que era para a avenida e tal. E a gente ficou muito crente disso porque ninguém nunca viu isso. É Uhum. algo novo, né? Pelo contrário, a gente vê que o transeúnte se estressa um pouco porque ele está na logística perdendo tempo, perde. Não fazer festa com uma peça, né? Mas foi vendido essa ideia que a gente vendeu na mídia, eu e a PRF, que é um desenvolvimento do Brasil e tal, que vai trazer energia, que de fato é. Esse parque Uhum. eólico, para você ter ideia, ele vai conseguir, só esse projeto vai conseguir suprir 25% da energia da Paraíba, ou seja, um quarto de toda a Paraíba com esse parque eólico e tal. Tem todo um cenário de desenvolvimento de infraestrutura por trás. Pois Sim. bem, mas teve uma razão maior para essa blogueira ter ido lá no transformador na quinta-feira. Ela foi lá ver. E quando ela foi, daí que nasceu a ideia dela de fazer esse risco, que ela achou muito grande, como ia passar, tal, tal. Mas por que ela foi lá? Porque o pai dela era carreteiro. Ah, olha só. O pai dela era motorista carreteiro e pediu para ela para ir ver lá por curiosidade dele, entendeu? Então, isso eu tive que falar com ela, falei com ela nas redes sociais, ela me explicou a história para eu fechar esse circuito e Uhum. entender toda essa repercussão que aconteceu. Então, por detrás disso, existe uma medida afetiva que, querendo ou não, foi o trabalho do pai dela que condicionou os estudos, toda a pessoa, o ser humano que ela é. Né? Daí que a gente usa o conceito da filosofia, tá? Uhum. Que bacana. E isso eu soltei para a minha equipe, né? Falei isso em DDS com a PRF, que somados aqui, PRF e Saraiva, somos 53 pessoas trabalhando diretamente. E explicamos mais ainda para eles como o conceito das pessoas estarem próximas agora era uma nova medida de contingência que eu tinha que fazer na própria sexta-feira, Uhum. porque isso não estava no meu plano. Como eu vou lidar, André, com um rapaz que sai a pé de Suape e vai até o Parque Nova Palmeira? Teve, o cara percorreu 387 quilômetros a pé, né? O cara, o outro foi de bicicleta, né? Seguindo o comboio? Seguindo o comboio. Meu Deus. E à medida que a gente ia passando nos centros urbanos de Abreu e Lima, de Igaraçu, o próprio Recife, o pessoal mais perto, querendo ver aquele negócio, a gente ficou muito preocupado. Diversas vezes tive que parar a carreta. Né? Todos os profissionais dos 53 trabalham com rádios, né? Então todo mundo entende quando tem que parar alguma coisa, porque são 53, 106 olhos, né, vendo
o equipamento rodar. E a gente ficou muito preocupado e fez uma reunião de contingência para definir pontos de segurança dessas pessoas. Uhum. Tivemos que fazer placas para as pessoas não subirem na carreta, porque quando a gente parava à noite a carreta no local, apesar de ter vigia, o pessoal subia quando o vigia estava no 114 metros. Então o vigia não É. conseguia subia, aí levava um teclado, aí começava a fazer sereste em cima da carreta. Teve Nossa. pedido de casamento, teve mulher andando com garrafa de água na cabeça, teve o Homem-Aranha, teve churrasco, teve o repórter que fez a entrevista hoje ao vivo, dentro da carreta andando, ao vivo, tá? Num programa aqui local. Então, assim, foi uma repercussão muito grande que a gente, em certa maneira, se estressava com o risco da segurança de ver, porra, se esse cara leva uma queda de bicicleta e cai para cima da carreta. Ou se Uhum. essa moça que está aqui distraída batendo no selfie, a carreta vem e bate nela. Né? A gente tinha esse estresse, mas eu tinha que ter todo aquele acolhimento, entendimento da população de uma maneira que a gente vendeu a ideia, né? Eu não vou falar de uma maneira leiga, porque eu vi alguns comentários depreciativos das pessoas, e eu acho que todo mundo tem o seu conceito de cognição, seu conceito de intelectualidade, naquilo que seja um conceito intelectual acadêmico ou prático. Né? Todo mundo Uhum. tem sua inteligência, então não vou entrar no mérito aqui de dizer se isso é bonito ou não o que as pessoas vão fazer. Mas elas estavam ali, né, tinham o direito de estar ali, porque é uma via pública, né, Sim. e estavam ali muitas vezes torcendo, a gente sentia ali a energia. Porra, parabéns, sai desenvolvimento para o Brasil, que legal, tal. Então a gente tratava muito bem esse curioso, esse cara que ia lá ferver por esse transformador, pelo projeto, né? Mas a gente também tinha a medida da segurança, a medida de parar e dizer, pessoal, a gente está trabalhando e a gente está fazendo engenharia de movimento. Isso aqui não é brincadeira. É. A gente tem aqui uma peça de 16 milhões para entregar, a gente tem aqui um compromisso com o dono do parque, com a empresa contratante da logística, isso tem um compromisso com a PRF, tem um compromisso com o DENIT, tem um compromisso com os órgãos estaduais, né? E a gente precisa também não entrar no oba-oba. Qual é o limite disso? Né? De você ser receptivo, educado, mas você também não entrar nesse clima. Então foi um desafio, foi uma questão muito assim que foge totalmente da engenharia. Eu costumo até dizer que os nossos colegas engenheiros às vezes são muito duros, muito números, né? Aqui está mudando, né? Isso era mais um tempos atrás, né? Mas que essa questão da filosofia me ajudou muito para trazer esse pessoal para cá de uma maneira positiva para a gente. Né? Como hoje a gente teve uma queda de 4 horas que acabei de dizer que a gente fechou o trânsito da pior cidade de mobilidade urbana do Brasil e não vi na imprensa nenhuma demonstração pejorativa, maléfica, Uhum. denegrindo o projeto, não. Como você falou, acontece, quebrou, deu resposta, resolveu, tirou de lá, muda o plano, contingencia, né, teatro, mas eu vejo que o pessoal entendeu que a gente está realmente ajudando a desenvolver o nosso país. Né? Que eles estão vendo que o trabalho era muito sério, eles viam que todo mundo estava muito comprometido ali naquilo que estava sendo feito. Então, esse desafio que foi o último aposto, né, e que é bem difícil de explicar, porque você imagina aí a minha genealogia, isso aí que eu estou te falando não foi num dia. Foi Sim. assim, semanas pensando em dormir, pô, mas como é que isso aconteceu? Poxa, sabe? Pô, como é que o cara faz churrasco? Pô, a gente está no jornal hoje. Poxa, eu estou dando Uhum. entrevista aqui ao vivo. Tá entendendo? Então, às vezes a gente ia dormir, sabe? Então, era um conceito de que não planejamos, Uhum. não planejamos, e como eu te falei, e como é o conceito, inclusive, do programa, do planejamento. Quando você não planeja, acontece algo que você não planejou, isso incomoda muito. Né? Uhum. É. Então, a gente teve que parar e planejar. Então, fizemos
envolvemos o pessoal de HSE, né, de segurança do trabalho aqui na empresa, fizemos placa de não subir na carreta, tivemos que trazer as correntinhas de isolamento, aumentamos a questão da vigilância, temos que limpar todo dia a carreta, porque se a pessoa subir e tiver sujo de óleo hidráulico, corre o risco dela cair. Então jogamos pó de serra em toda a carreta todo dia para tirar isso. Então a gente fez isso pensando justamente naquele cara que vai transgredir a nossa regra de ouro, mas porque eu não estou no ambiente controlado, estou na rua, Tá na rua. entendeu? Então eu tenho que, dentro desse planejamento, e isso que eu achei mais interessante de toda a equipe nossa, da gente ter ali um brainstorm desde do operador que está no campo até a gente que está acompanhando ali em loco, nas manobras, no caminhão, né? Desde o pessoal que está lá no escritório pensando em segurança do trabalho. Então foi uma união de cabeças para conseguir dar a resposta e ver a melhor coisa que teve. E aí veio o diretor de segurança do trabalho em loco, veio o diretor comercial, porque a repercussão foi muito grande. Uhum. André, a gente teve postagem do governo federal fazendo um meme de uma analogia como é um transporte um transformador na Europa, a carreta passando, aquele negócio frio, só a carreta. E o transformador no Brasil, como é que ele passa? Aí o pessoal faz um churrasco, come arranha, entendeu? Então, É, foi assim um boom muito grande que a gente agradece o carinho, as orações, as boas energias, mas também a gente tem uma responsabilidade muito grande porque a gente sabe que o mesmo órgão e o mesmo veículo de imprensa que está festejando isso, ele pode também ser aquele mesmo órgão de imprensa que vai ter que dar a informação de um acidente, de um erro, de uma fatalidade que um projeto desse possa ocasionar, né? é, Então, a nossa responsabilidade aumentou mais ainda, né? com Porque agora certeza. não era só os diretores, o cliente, né? O pessoal de projetos que estava vendo, era o Brasil inteiro. Exato. Para você que acha que a sua gestão de stakeholder está difícil no seu projeto, imagine isso, né, que o Theo acabou de comentar. Você tem milhões de pessoas ali interessadas pela sua movimentação e outras transformando aquilo num grande evento, que apesar de estar muito bem planejado, você lida, como ele comentou, né? Você está no espaço público, as pessoas se mobilizam, isso traz ainda mais responsabilidade, porque você quer atender bem aquele público, mas você não pode passar aí do limite das regras de segurança. Então, se você acha que tem stakeholder no teu projeto, acho que dá para repensar um pouquinho. Theo, e aí com relação à parte das responsabilidades, porque você mesmo já trouxe isso ao longo da conversa. Vocês lidam com grandes equipamentos que têm um custo altíssimo, uma equipe treinada para isso, tanto falando de movimentação horizontal como vertical. Cada hora de um grande guindaste, você comentou, vocês têm o maior guindaste hoje do Brasil, cada hora custa muito dentro de um projeto. Vocês lidam com grandes equipamentos onde você não tem uma segunda chance. Você derrubou um equipamento daquele, causou algum dano, o cronograma do projeto vai para o espaço, porque até fabricar, se precisar chegar a esse cúmulo, né, de fabricar um novo equipamento, pode levar mais de um ano, mais uma operação de transporte. Tem seguradora envolvida que é muito rígida, claro, porque ela tem que se proteger, né? Eu não posso estar Lógico. aqui avalizando uma determinada movimentação feita sem critérios, então toda a responsabilidade acaba caindo sobre vocês, dos olhos do cliente, que é o comprador do equipamento, dos olhos do fornecedor do equipamento, dos olhos da seguradora que está garantindo aquilo. Verdade. Então, como é que funciona? Porque vocês têm também uma série de variáveis. Tem coisas que não dependem 100% de vocês, você tem riscos climáticos, você pode ter uma falha mecânica, você pode ter horas paradas de equipamento por determinados motivos, pode ter falha do cliente que não retirou uma interferência na hora de fazer um içamento ou na hora de você entrar com esse equipamento dentro do canteiro dele. Então, como conseguir equacionar, não só no planejamento do projeto, mas nos contratos, tantas situações que podem acontecer e você possa garantir as responsabilidades de maneira muito transparente. Como que isso pode ser feito em grandes movimentações como essa? Vamos lá. A gente tenta, por todo esse conceito de 50 anos, a Saraiva passou por uma curva de aprendizado que é eterna, mas que deixou uma experiência muito grande.
né? Então, a gente tem uma presença muito forte do nosso presidente, né, o Guilherme Saraiva, que ele também acumula o cargo de diretor operacional. Uhum. Então, ele entra de fato dentro das operações, né? A gente estamos sempre fazendo juntos isso com o corpo de engenharia, os gerentes de unidades, né? E ele sempre a gente faz um planejamento com o time comercial para entender como é o projeto, né? Até a próprio planejamento teórico dele, né? Regimental, fazendo uma análise de riscos, né? Uhum. Fazendo o que a gente chama de gerenciamento de risco, né? Então, esse gerenciamento de risco ele vai passar por vários questionamentos, né? Se eu vou usar um guindaste, né? Esse guindaste, dando um exemplo, eu vou definir que é um guindaste graniçado. Esse terreno, ele tem teste de solo, ele tem laudo de teste de solo, ele precisa de uma compactação ou eu consigo dissipar através de placas de aço, né? Quais são dentro de uma estação de Windlog, né? E hoje você tem essas informações também na internet, né? Em alguns sites, né? De previsões de vento, de previsões de climatologia daquela região. Essa carga vai ser içada a qual nível, qual raio, qual o pior caso que pode existir nesse sentido, né? A parte de manutenção da gente, é feito todos os laudos, né, em questões de líquido penetrante, né, de ultrassom, caso seja necessário, uma peça que no líquido penetrante possa não ter sido muito transpassado esse laudo. Então, existe todo um critério de segurança de engenharia mecânica, no caso da manutenção, que a Uhum. gente vai analisar os conceitos mecânicos disso, né? Como também essa parte da gerenciamento de risco, que a gente vai construir isso, item a item, tem que estar sendo colocado isso de uma maneira regimental. O pessoal entendendo no papel mesmo, entendeu? Como é que está isso? Como é que é? Então é um checklist que a gente tem antes de iniciar um projeto. É padrão, né? Então eu tenho que mitigar todos os riscos que possam acontecer nisso. E muitas vezes esses riscos, né, eles não são só da obra, né? Como você bem colocou. Às vezes o cliente ele vai lá e está uma carga que diz que tem 10 toneladas, mas tem 12, né? Mas Uhum. tem, às vezes o cliente não sabe, mas às vezes também ele sabe. Então, a gente não trabalha com um coeficiente de segurança apertado, tá? Então, ter margem para esse coeficiente de segurança é fundamental nos içamentos verticais, né? Porque, como você disse, não tem a segunda chance, né? É. Um guindaste, quando ele tomba de uma maneira acentuada, ele não vai devagarzinho, não. Ele vai de uma vez e normalmente é com cargas leves, né? Porque a carga pesada, todo mundo tá em cima. O técnico Uhum. de segurança está em cima, o setor de segurança quer ver, o setor de engenharia do cliente quer ver, tal, tal. Os acidentes acontecem normalmente, né, com cargas menores. Né? Você imagina que a gente fez lá em 2023 o içamento lá de uma estação de construção lá do navio lá da EBR, do Estaleiro Brasil lá São José do Norte, 736 toneladas, se não me engano, com dois guindastes de Uau. 750. Uma foto linda. Que ali teve laudo até de tudo, das cintas, do moitão, tudo. Agora, um içamento que às vezes a gente vai fazer de uma piscina, de um carro, né, de coisas menores. Esse aí é hoje que a gente vê que tem os maiores índices, né, de possíveis acidentes ou quase acidentes. Né? E isso a gente Uhum. pega as estatísticas com o pessoal de segurança do trabalho para mitigar esses riscos. Né? Olha só, Theo, a gente viu aqui então a importância da gente lidar com os vários stakeholders, como você estava comentando, principalmente, em primeiro lugar, pensando na segurança, para que não só o cliente seja atendido, mas todo mundo que está envolvido na operação ali tenha também a segurança garantida dentro dessas operações. A gente vê que o Brasil ele tem sido cada vez mais um centro de megaprojetos, de grandes projetos. A Saraiva é parte desse mercado, vem há vários anos crescendo junto com esse mercado de megaprojetos que traz grandes equipamentos e necessidades de grandes movimentações. Como é que você enxerga, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, como é que você enxerga
a evolução desse mercado nos próximos anos no Brasil, inclusive aí com novos equipamentos, com a tecnologia sendo cada vez mais presente no nosso dia a dia? André, eu vejo um futuro muito promissor. Eu vejo um futuro de aumento de tecnologia, das demandas das novas tecnologias, né? Baseadas na sustentabilidade, baseadas nos conceitos agora de inteligência artificiais, mas que vão usar da engenharia mecânica, da engenharia de movimentação, de carga clássica, para se montar os seus centros, né? Lá em Fortaleza, a gente participa de obras hoje de construções de data center, né? Que demandam guindastes. Data centers enormes que vão acoplar lá supercomputadores que precisam de resfriamentos e peças super pesadas que a gente precisa transportar e montar, né? Então eu vejo o desenvolvimento do país, a maturidade da gente de fazer projetos com segurança. Posso te falar nesse projeto do transformador, que é basicamente o nosso contratante todo chinês, o dono do parque chinês, e você vê que os caras admiram a maneira como a gente cuida, a maneira como a gente tem a técnica de fazer. E é esse o poder de imagem, crescimento que a gente está fazendo no Brasil, e que vai existir muito na siderurgia, vai existir muito na questão da mineração, vai existir muito no óleo e gás, mas eu vejo um futuro muito promissor nessa movimentação da parte das energias, né? Uhum. Muita coisa ainda offshore para a gente explorar no ramo da eólica, tem muita terra ainda nesse Nordeste que possa ser colocado torres eólicas, né? Temos outros tipos de energias que possam ser vinculadas, que vão demandar grandes equipamentos, grandes estruturas, e outras cidades que precisam se modernizar, precisam se construir, que não estão hoje no centro de populacional que a gente vê daqui a alguns anos, né? Bem como no conceito de mudança de pátio fabril, né? Por exemplo, Uhum. citando os carros elétricos, e por que não falar das demandas maiores estaleiros, como o EBR lá, que ampliou muito a sua capacidade de construção hoje de navios de grande porte, né? Então, são clientes que a gente tem, que a gente vê que os caras estão atrás de novas tecnologias, de novos conhecimentos, de atualizações, de modernizações, né? Não à toa também fomos partes disso, né? Estávamos lá na Bauma, lá na maior feira de movimentações de carga do mundo, na Alemanha, né? Onde tem vários fornecedores nossos lá de guindaste, de eixo, de implementos, e bem como participar das feiras que a gente teve agora, a maior logística da América, a Intermodal, e ver esse Uhum. conceito com os players, com os concorrentes, com o próprio cliente do cliente, né? Que hoje entra nessa demanda e vejo que todos eles, sem exceções, falam de crescimento, né? Então, assim, estamos muito otimistas. A Saraiva vai fazer agora em agosto um ano, investiu em 12 guindastes, né? Patamar de milhões investidos, né? Chegou o guindaste desde 800 toneladas até guindaste 250. E não estou falando de um, estou falando de 12, né? Foram vários, são máquinas caras. Então, isso é uma prova disso que eu estou lhe falando, né? A gente acredita no crescimento do Brasil, a gente costuma dizer que pode crescer, o Brasil, estamos prontos, né? E acreditamos que vamos ter um futuro muito promissor com sustentabilidade, técnica, custo controlado, contingenciamento e planejamento das operações e dos projetos, né? E bem como ter essa satisfação do cliente, que é o que move essa paixão nossa por movimentação de carga na Saraiva. Temos muitas oportunidades pela frente, com certeza. Tem muitos grandes projetos ainda para vir no nosso país e que vão demandar profissionais e empresas com a capacidade de conseguir fazer isso tudo acontecer. Theo, muito obrigado pela sua participação aqui no Capital Projects Podcast. No meio de uma grande operação, desejo muito sucesso em mais essa etapa. A primeira já foi um grande sucesso. Obrigado por atender aqui os amigos do Capital Projects Podcast. É isso, eu que agradeço a oportunidade, André. Obrigado aí pelas suas perguntas, muito pertinentes. Eu espero que isso sirva para influenciar mais e mais pessoas no nosso ramo, né? Que somos apaixonados.
E deixo aqui o agradecimento de todo um time Saraiva, né, de quase aí 600 pessoas, desde, como eu digo, desde o zelador ao presidente, todos nós somos importantes dentro de uma cadeia de projeto. Muito obrigado. Eu que agradeço. Olha só, pessoal, que papo bacana. Tenho certeza que você estava curioso para saber também como é que é feita essa movimentação de grandes equipamentos, isso tudo que é essencial para que grandes projetos tomem forma e possam acontecer do jeito que nós esperamos. E a gente viu aqui a densidade desse planejamento, as minúcias que estão envolvidas no processo de verificação das rotas, das aprovações que acontecem, os cuidados com a segurança, os cuidados com os stakeholders, vídeos viralizando, os influencers tomando conta do projeto, tomando parte do projeto, e que você precisa responder rapidamente na dinâmica do mundo atual. Muito bacana ver por dentro como é que funciona uma operação como essa, a visão da gestão de riscos, a preocupação com os detalhes, coisas tão essenciais nos nossos projetos. E eu faço mais um alerta, como eu fiz aqui na metade da conversa, o quanto a gente precisa valorizar mais o planejamento. Não é deixar que as coisas se resolvam no campo, não é através de um contrato punitivo que a gente coloca no mercado e o fornecedor que se vire. São parceiros para que o nosso projeto possa tomar forma e começar a operar de uma maneira segura, com muito sucesso, dando os resultados que a gente espera. Para isso, a gente precisa de planejamento. Então, cada vez mais a gente tem que valorizar esse tipo de trabalho, porque faz muita falta em muitos projetos. A gente precisa internalizar mais essa visão de que é um passo necessário, não há outro caminho. Se você quer fazer um projeto de sucesso, você tem que fazer um planejamento, não tem atalhos para a gente cumprir. Bom, para a gente passar. Então, tenho certeza que você curtiu aqui esse papo. Veja que legal, né? A indicação do Carlos Machado, nosso ouvinte assíduo aqui, como eu falei antes. Nós temos uma comunidade muito engajada em torno do canal. Então, se você tem também uma sugestão, entre em contato comigo. Convido vocês a se tornarem membros do nosso canal, contribuindo no Catarse lá. Temos planos a partir de R$ 5 por mês. É isso que ajuda a manter o nosso canal no ar por mais de 4 anos. Estamos chegando aí ao episódio número 200, tem muita coisa boa, muitas surpresas por aí em breve. Então eu conto com o apoio de vocês para que a gente possa continuar com esse trabalho aqui no Capital Projects Podcast. Tá certo? Espero vocês no próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima.